Então estamos aqui de volta na construção da nossa playlist PHP com programação orientada a objetos. Faremos uma conexão com o banco de dados MySQL e nesse momento nós estamos construindo o nosso banco de dados, o chamado projeto físico do banco de dados. Vamos continuar trabalhando com a tabela usuário. Nós já criamos a tabela usuário com os campos ID usuário, chave primária, nome, e-mail, senha, CPF e aquele campo acessos que nós vamos utilizar para manter, para saber quantos acessos o usuário já fez à nossa aplicação. Já aprendemos a criar funções, criamos duas, uma para inserir o usuário e uma segunda função para alterar o usuário, função sempre retorna um valor, e criamos uma procedure para excluir um usuário, procedure não retorna valor. Então nas videoaulas anteriores nós já construímos tudo isso. Vamos para a próxima etapa e para poder exemplificar aqui o que vamos fazer, eu vou trabalhar aqui com uma planilha Google simulando a construção do nosso banco de dados. Então a nossa tabela usuário está aqui, chave primária, ID usuário, os demais campos e vamos aqui simular um comando insert. Então insert into usuário. Bom, aqui nós temos que definir quais campos serão informados quando executarmos o comando insert. O ID usuário não é necessário, porque ele autoincremente vai ser gerado automaticamente pelo MySQL. Nome, e-mail, senha e CPF são obrigatórios. Então nós obrigatoriamente vamos ter que destacar, e aqui a gente vem nome, e-mail, senha e CPF. O campo acessos vai ser calculado, ele não precisa, não deve ser informado. E aí em seguida nós vamos entrar com os valores. Então esses quatro campos, nome, e-mail, senha e CPF, são do tipo varchar, então eles têm que ser delimitados por apóstrofos ou aspas. Tá? Já deixei tudo preparado aqui, vamos fazer uma simulação. Então vamos lá, vamos inserir um usuário chamado Wagner, que o e-mail é wagner@hotmail.com. O terceiro campo é a senha 123456 e o CPF ele tem que ter 11 dígitos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o CPF 11 dígitos. Vamos lá. O que precisamos explicar agora nesse momento? Quando esse comando for disparado, esses dados serão encaminhados. É como se eles fizessem uma viagem, serão encaminhados e encaixados aqui. No caso, na primeira linha da tabela, no primeiro registro da tabela. No entanto, a execução completa desse comando, ela é como se nós fizéssemos passo a passo. É como se o MySQL recebesse aqui o nome, o e-mail. Na verdade, ele recebe todos os campos. Ele recebe também o ID usuário, apesar de nós não informarmos, o nome, o e-mail, a senha, o CPF e acessos. Nós estamos informando isso daqui, né? O nome vale Wagner, o e-mail vale wagner@hotmail.com, a senha 123456, o CPF, aquele lá que nós digitamos, completando os 11 dígitos, e o número de acessos não foi informado. No entanto, o que acontece é o seguinte: disparado o comando, esses valores aqui já estão sendo recebidos. O MySQL ele se prepara para inserir esses dados na tabela. E aqui, como não tem nenhum ID, o próprio MySQL, antes mesmo de tentar inserir, ele já reserva esse valor 1 aqui. Eu vou destacar esse valor 1. Eu vou colocar ele com uma outra cor, só para a gente destacar que o 1, apesar de nós não termos informado, o próprio MySQL já reservou, pois não existe nenhum registro e o ID usuário vai ser gerado automaticamente. O 1 entrou, o próprio MySQL gerou. E esse campo acessos também não foi informado. No entanto, quando nós construímos a tabela, nós definimos que na tabela usuário o campo acessos teria o valor default 0. Então, automaticamente,
não sendo informado, o MySQL vem aqui e já prepara a inserção do valor. Deixa eu dar uma formatadinha aqui, só para ficar... do valor 0 no campo acessos. Portanto, antes mesmo de inserir todos os valores, todos os dados de todos os campos, o MySQL faz, vamos dizer assim, essa preparação. E nós vamos ter que pensar o seguinte, são novos dados que estão sendo inseridos. Portanto, eu vou usando aqui alguns recursos de formatação. Esses valores são novos. Mas eu vou dar eu vou destacar isso aqui em inglês. Então, eles são new. Então, nós vamos ter um new ID usuário, que vale 1. Um new nome, que vale Wagner. Um new e-mail, que vale wagner@hotmail.com. Um new senha, que vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um new CPF e um new acessos. Esses valores, então, a partir da recepção, o MySQL recebe esse comando, ele faz essa preparação inicial e vai imputar na tabela, gerando aqui o 1, o Wagner @hotmail.com, a senha, 7 não, o CPF e acessos. Então, é isso que vai acontecer. No entanto, antes que esses dados sejam registrados, confirmados na tabela, nós temos a possibilidade de trabalhar com eles, de fazer algumas alterações. E eu vou simular aqui algumas alterações do seguinte sentido. Eu vou colocar dois exemplos aqui que nós podemos fazer. Eu vou colocar o nome em letra minúscula e o e-mail, eu vou colocar todo ele em caixa alta. Tá lá. Então, o que vai acontecer? Esse new nome aqui, ele está desse jeito. E o new e-mail, opa, aqui não pode ter Wagner. E aqui, em caixa alta. Tá lá. Então, se nós executássemos esse comando, esses dois valores, o nome com caixa baixa e o e-mail com caixa alta, eles seriam imputados aqui. O recurso que nós vamos aprender, ele vai ter a seguinte função. Ele vai interceptar, ou seja, ele vai trabalhar nesse momento aqui de preparação dos dados, onde nós temos o new ID usuário, o new nome. Se for necessário, nós vamos fazer ajustes nos valores e em seguida os dados serão imputados aqui. E esses recursos se chamam triggers. Então nós vamos ter triggers para o insert, para o update e para o delete. E nesse momento nós executaremos triggers antes da conclusão do insert. Então são duas variáveis que nós temos que levar em consideração. Qual é o comando que está sendo executado? O insert. Em que momento que eu vou disparar o tratamento desses dados? No antes. Então, os comandos que nós vamos ver agora serão executados antes da execução do insert na tabela usuário. Na próxima videoaula, nós vamos então ver como é que isso vai acontecer para que tenhamos como resultado final esses valores. Deixa eu só acabar de completar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11 e o 0. Então, apesar do usuário ter informado Wagner com caixa baixa e o e-mail wagner@hotmail com caixa alta, o resultado final que teremos é esse daqui, ó. O nome vai ficar com caixa alta e o e-mail com caixa baixa, apenas exemplificando recursos que nós podemos utilizar. Então, na próxima videoaula, nós vamos para a construção deste novo recurso. Até já!